Boa noite a todos. Ajeitando a câmera aqui, trazendo pelo celular. Vamos chegando. Vou colocar aqui, acho que fica melhor. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra online. Eu sou o Douglas Coutinho. Estamos aqui na casa já há um tempo, fazendo esses nossos encontros tanto no presencial quanto no online. Peço que desconsiderem o teto descascado, mas é originário das chuvas, dependendo do lugar onde você mora. É um prazer estar aqui mais uma vez com os amigos. E a gente hoje vai trabalhar um tema que é um tema em nossa leitura, um valor muito grande. É um tema que mexe com alguns elementos um tanto quanto mal compreendidos, talvez, dentro da doutrina espírita, e exatamente por isso traz uma oportunidade de aprendizado. Eu vou só dar uma guardada breve. Enquanto o aviso de que começamos ao vivo chega. Agora você viu, o pessoal brinca do tamanho da cabeça do expositor. Aí quando eu vou me colocar numa câmera assim, eu percebo que a brincadeira tem um fundo de verdade. Porque realmente a minha cabeça está tapando a tela quase que inteira. Mas a minha mãe dizia quando eu era mais novo que isso é sinal de inteligência. E eu decidi acreditar. Bom, vamos começar. O tema do nosso encontro de hoje, ele faz referência a uma discussão que ela está até mais presente no senso comum quando a gente vai falar de espiritismo do que de fato dentro da doutrina espírita, que é o assunto das almas gêmeas, as almas afins. Não muito tempo atrás a Rede Globo fez uma novela, e não muito tempo atrás eu estou falando aqui, na verdade, de orelhada, porque eu não lembro a data. Se bobear tem muito tempo sim. Que era uma novela chamada Alma Gêmea, que era uma novela que trabalhava com a ideia de reencarnação, trabalhava com a ideia de dois espíritos extremamente apaixonados um pelo outro, e ela, ao reencarnar como uma indígena, como uma nativa, ela sente-se compelida a viajar para São Paulo por alguma razão, desde que ela era criança, e a razão era que ela estava se sentindo atraída pelo seu amor de uma vida passada, e que por isso ela se sentia meio que impelida a fazer essa viagem sem saber exatamente por quê. E ela faz a viagem, reencontra um moço, e aí eles se relacionam de novo, e muitas cenas daquele tipo, né? Eu não sei por que eu sinto o que eu sinto, mas eu sei que eu sinto, quando eu tô perto de você eu tô melhor, e aquela coisa toda bem romântica que a gente adora, né? E que as novelas estão aí pra fortalecer, e que os filmes da Disney e que o Hollywood mais pastelão nos trouxe ao longo do tempo, que é aquele amor, aquele romance, aquela coisa água com açúcar, muito boa ali no final de tarde, não é? Pra ver acompanhado da pessoa que você ama, ou então acompanhado de ninguém e mergulhado ali em pensamentos internos sobre o sonho de um dia estar com alguém. O problema é que a ideia de alma gêmea, ela foi compartilhada e reproduzida como se fosse uma ideia da nossa doutrina, ou como se fosse uma ideia trazida pelo espiritismo em si. E para isso a gente tem que voltar sempre em Kardec. Não sejam fundamentalistas. Tem muito espírita que é fundamentalista, que pega o livro e pega ali, não, porque tem que estar escrito aqui. A gente vai entrar nisso já quando a gente falar de cultura. Mas sem ser fundamentalista, respeitem sempre as bases da doutrina espírita. Para eu saber se algo está dentro do espiritismo ou não, sem cair em qualquer tipo de loucura e desejos e criações da minha própria mente, é necessário voltar no Pentateuco kardeciano. É necessário voltar ao Livro dos Espíritos, o livro base de 1857. É necessário voltar no Livro dos Médiuns. É necessário voltar em O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre, sempre, sempre. Não apenas como uma leitura aleatória, que eu abro uma página e leio no culto. É muito bom fazer isso também. Mas estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, reler o Evangelho segundo o Espiritismo. Já li, lê mais uma vez, vai encontrar elementos
elementos que não tinha encontrado antes, a Gênese, o céu e o inferno. A Gênese e céu e inferno são obras pouquíssimo lidas dentro do nosso meio. A gente lê os 3 primeiros, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho, e a Gênese e o céu e o inferno a gente deixa de lado. Não deixem de lado, leiam também. São livros de uma leitura muito tranquila, muito fácil, muito positiva, e que a gente sempre volta para poder revisitar os elementos doutrinários. E eu vou voltar ao Livro dos Espíritos, tá até aqui aberto do lado, né? Vou até botar a câmerazinha um pouco para cá, porque eu deixei abertozinho aqui no notebook aqui do lado, ó, olha eu fazendo besteira com a câmera, mas enfim, né? Tá até aqui do lado o Livro dos Espíritos, questão 115. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, quem tiver com ele à mão pode pegar para acompanhar, a gente tem a revelação de que os espíritos, as almas, são criados simples e ignorantes. Ignorante significando sem conhecimento. Simples com sentido de unicidade, individualidade, ou seja, completo. O que existe entre os espíritos é simpatia, afinidade, sem que nenhum precise de um outro para se completar. Se eu precisar de outro espírito para completar a minha existência, seja como missão, seja como sentimento de completude, eu não teria sido criado completo. Eu perderia a minha individualidade. Toda a minha missão de vida seria encontrar a tal da outra metade. Ora, e se a outra metade não está reencarnada naquele momento? E se a outra metade reencarnou em outro canto do mundo e eu reencarnei pobre? Como é que eu faço para fazer a viagem, para custear, para pagar? E se a minha outra metade nasceu do mesmo gênero que eu e a minha sexualidade não é aquela específica? Há diversos problemas. Como é que eu vou completar essa ideia de amor que a gente ainda vai trabalhar aqui também, que não necessariamente é uma ideia que o Espiritismo vai trazer? O Espiritismo, a doutrina, nos esclarece que todos os espíritos serão simpáticos entre si quando atingirem a perfeição absoluta. Enquanto isso não acontecer, os espíritos simpáticos, numa determinada fase da evolução, poderão deixar de sê-lo se alguns não acompanharem o progresso dos outros. Ou um deles alcançar um progresso, perceber os equívocos antes dos outros perceberem e, por tal razão, ser demovido do grupo, não ser mais alguém que se sinta bem no meio daquela psicosfera, não ser mais alguém que se sinta bem naquele meio. E é na questão 303A, ou melhor dizendo, na nota de Kardec, a questão 303A, que o nosso codificador vai elucidar que a teoria das metades eternas ou das almas gêmeas é nada mais do que uma expressão utilizada para designar a simpatia e a afinidade entre os espíritos. É necessário, vai dizer Kardec, rejeitar essa ideia de que 2 espíritos criados um para o outro devam um dia fatalmente se reunir na eternidade, depois de terem permanecido separados por um tempo. E aí, eu vou me lembrar de Nosso Lar. Todo mundo aqui já leu Nosso Lar, imagino. Primeira vez que a gente lê Nosso Lar, tem vários elementos que nos assustam, né? Vários conceitos que a gente fica meio assim. A gente, caramba, mas o que significa isso? E eu quero entender melhor o caso daquela moça que tenta entrar em nosso lar e não é permitida. E a gente fica, nossa, mas que crueldade. E aí o André Luiz fala, mas que crueldade. Isso aqui não é uma casa do Senhor? Até revelar que a moça, na verdade, era um espírito que ainda não tinha condições de estar naquele ambiente. Era um espírito de muitas dívidas, muitos problemas. Alguém com muito trabalho ainda a fazer. E que a presença dela dentro de nosso lar seria uma presença complicada, não só para os residentes de nosso lar que estão se recuperando, como também para a própria que teria o seu perispírito ali um tanto quanto queimado, para poder usar um termo mais direto, né? Ela não se sentiria bem, ela se sentiria mal por não estar coadunando com a própria energia do ambiente onde ela queria entrar. Mas tem um outro elemento que nos deixa extremamente assustados quando a gente vai ler o nosso lar. Pelo menos me deixou. Talvez não tenha deixado vocês. Que é a história daquela família que vive numa das casinhas lá de nosso lar. E era um homem, uma mulher que foi esposa dele durante a vida
e uma outra que casou com ele depois que a primeira esposa desencarnou. E aí a primeira vez que eu li aquilo eu falei, mas o que é isso? O espiritismo é a favor da poligamia? O espiritismo é a favor do homem ter várias mulheres? O que a mensagem espírita está dizendo aqui? É claro que não, né, gente? O que a mensagem estava dizendo era algo muito mais complexo. O que a mensagem estava trazendo era que o verdadeiro significado do amor não tem nenhuma relação com posse de corpos. O que aquela história estava contando é que aqueles espíritos ali, por serem apaixonados, por amarem uns aos outros, escolheram continuar convivendo juntos. Não como marido e duas mulheres, marido, mulher e amiga, marido, mulher... Não, não, não. Isso são papéis sociais criados pela nossa sociedade e que mudam de sociedade para sociedade. A civilização ocidental vem de uma forma, outras civilizações vêm de outra. São papéis sociais historicamente construídos. Então não tem nada a ver com marido, mulher, esposa, não sei o que lá. Tem a ver com amor. Tem a ver com afinidade. Tem a ver com proximidade de almas. Não alma gêmea. Uma metade encontrando a outra, as metades da laranja que precisam se unir para poder fazer com que a fruta volte a ser completa. Mas espíritos afins que vibram em intensidade parecida ou que têm uma conexão um com o outro, construída no passado ou construída nessa encarnação, fazendo com que sintam-se bem na presença do outro. Quando a gente fala de almas afins, a gente não está falando de amor romântico. A gente não está falando de marido, mulher. A gente não está falando de papéis sociais tradicionais. Quando a gente fala de almas afins, a gente está falando de amizade. A gente está falando de companheirismo na jornada. A gente está falando de estar junto e perceber que por mais que a nossa evolução aconteça individualmente, ninguém consegue alcançar a perfeição sem o contato da alteridade, sem o contato com o outro, sem um aprendizado com o outro. O outro que me ensina pelo amor, o outro que me ensina pela dor. Almas afins que se tornam aliadas no caminho, na jornada da perfeição. Não tem a ver com casamento, não tem a ver com noivado, não tem a ver com namoro. Pode ter e pode não ter. Tem a ver com companheirismo, com proximidade, com afinidade. Vou contar uma história que eu não costumo, acho que eu nunca contei em palestra. Se eu contei, vocês vão saber, porque eu já fiz palestra com os amigos, tanto presencialmente quanto virtualmente, né, algumas vezes. Então, se eu já contei, vocês vão saber. Mas eu não me lembro de ter contado, não. Vocês sabem quando a gente tem aquele sonho lúcido, aquele sonho vívido, que a gente acorda suado, que a gente acorda de olho arregalado, que a gente lembra de cada detalhe do sonho, é como se a gente pudesse tocar, como se a gente pudesse sentir os cheiros, a gente está ali. Pois bem, quando a nossa mediunidade começou a eclodir, ali no momento da pré-adolescência, adolescência, 12, 13 anos de idade, né, 11 começando ali, alguns desses sonhos aconteceram. E eu me recordo de um dos sonhos que foi muito, muito impactante. Eu lembro dele até hoje, me dá um aperto no coração. Esse sonho, eu me vi num prédio. E eu me lembro desse prédio até hoje, é muito louco. Não era um prédio que eu conhecia, eu não o vi em nenhum lugar, eu não tenho ele na minha memória dessa encarnação. Era um prédio pequeno, parecia antigo, e eu me vejo em frente a ele de noite. Boa noite a todos que estão chegando. Me vejo de frente a esse prédio, e eu olho em volta, não vejo ninguém, apenas escuridão, e eu sinto o meu espírito ser atraído em direção ao interior do prédio. Só que eu não andava, eu sentia essa atração fazendo como que se a gente estivesse volitando. E íamos em direção a onde a atração vinha, era o meio de uma madrugada, e a atração me leva para um dos apartamentos, onde, adentrando o apartamento, eu testemunho uma cena horripilante.
uma cena que nunca saiu da minha tela mental. A cena de um assassinato brutal cometido pelo pai, o chefe da casa, né, de acordo com a leitura tradicional de família que a gente tem, né, e que não significa que seja uma leitura correta, estou apenas reproduzindo a leitura tradicional. O pai da família, desesperado, numa crise de ciúmes e com dívidas acumuladas na cabeça, comete um ato dantesco de assassinar a própria esposa e o filho, uma criança que me parecia ter não mais do que 6 ou 7 anos de idade. E eu me recordo que quando eu olho para a criança, eu sinto uma aproximação. Eu olho para ela e o coração fica mais apertado. Eu vejo naquele semblante alguém para quem eu senti um amor fraternal muito forte. Eu sentia que conhecia, mas não lembrava de onde. Nunca tinha visto aquele rosto na minha vida. Mas ao olhar para o rosto eu sentia um calor na alma e uma proximidade. E como que por instinto me aproximo. E ao me aproximar, percebo que, ainda atordoado, aquele espírito ainda no perispírito em formato infantil começa a chorar, sem entender, um tanto quanto desesperado, olhando em volta, chamando a mãe, tentando correr do pai, ainda com trauma do desencarne brutal que tinha acabado de acontecer. Esse sonho foi vívido e eu me recordo dele até hoje. Por isso que eu conto assim, porque eu ainda me emociono, porque eu ainda lembro de cada elemento dessa experiência. E a gente começa a cantar. Eu e os amigos que estávamos em volta, a gente começa a cantar a oração a São Francisco. E cantando a oração a São Francisco, a gente percebe que uma luz começa a emergir do ambiente e aquele espírito em formato infantil começa a se acalmar, o olhar começa a ficar um pouquinho distante, mas as lágrimas que caíam param de cair e ele se vê como que afastado daquela cena tão pesada do seu próprio desencarne abrupto. E me recordo que nesse momento de catarse, ele olha para mim e ele vem correndo como uma criança que está reencontrando um pai, um tio, alguém que tem muito carinho, e me dá um abraço muito forte. Muito, muito forte. Como quem estava reencontrando alguém que não via há muito tempo. Eu abracei também, nos emocionamos. E sentados num banco a gente passou o restante do sonho conversando. O espírito que estava no formato infantil, eu começo a vê-lo já num formato diferente. E começamos a conversar sobre a vida. E o mais curioso é que eu lembro de tudo desse sonho, menos da conversa. Não lembro de nada do que conversamos. Nada, nada, nada. Eu lembro que a gente conversou por muito tempo. E eu lembro que a conversa foi muito boa. Eu lembro que era o reencontro de uma amizade muito antiga. E a única coisa que eu lembro no final da conversa era que ele falou pra mim: bem que você tinha me dito que a gente ia continuar perto, mesmo distante. E isso nunca saiu da minha cabeça, que a gente ia continuar perto, mesmo distante. Quando a gente fala de almas afins, a gente está falando de afeto, a gente está falando de amizade, a gente está falando de uma conexão. A amizade compreendida na sua qualidade política, ou seja, enquanto vínculo agonístico que permite transformações no registro do subjetivo e que fala dessa potência dos encontros, das forças mobilizadas por esses encontros. Eu volto à filosofia de Baruch Spinoza, teorizando a força dos afetos no seu livro Ética. Pensar amizade, afinidade, proximidade à luz da filosofia spinozana dos afetos, mais até do que um caminho apropriado, pode nos ser uma escolha elucidativa para entender o problema das almas afins. Porque o Spinoza teoriza sobre a amizade quando ele comenta que o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras. Maneiras pelas quais a sua potência de agir é aumentada ou diminuída.
Um encontro com uma pessoa que me faz bem me traz potência de agir, eu tenho mais força de vontade, eu me renovo, eu quero fazer coisas novas. Um encontro com alguém que me faz mal me deixa para baixo, faz com que eu perca vontade de viver. Potência de agir é o conceito do Spinoza que ele está trabalhando. Um afeto pode ter impacto direto na minha vida. Isso é verdade com uma amizade verdadeira, ou com um relacionamento que está na sua fase inicial, ou um relacionamento que não está na fase inicial, mas que é baseado no companheirismo, que é baseado na troca sincera, seja essa troca amorosa ou não, no sentido do amor romântico. É um relacionamento que me faz bem, mesmo quando eu estou mal, estar com aquela pessoa me renova. O outro lado também é muito fato. Pessoas que fazem mal só de chegar no mesmo ambiente. Gente que traz negatividade, às vezes até antes de abrir a boca. Relacionamentos abusivos que fazem com que a outra pessoa, a vítima da obsessão encarnada, se torne alguém que definha com o tempo. Alguém que se torna uma casca do que um dia já foi. Alguém que se torna o arremedo de um potencial que nunca foi encontrado. Os afetos dos encontros produzem potência de agir. Pois a compreensão da amizade nessa qualidade designa esse vínculo privilegiado de abertura à alteridade, ao encontro com o outro, que forma a identidade, que fortalece laços, que permite ao corpo experimentações de afetar outros corpos e ser por outros corpos afetado. Spinoza vê o corpo através da unificação corpo-alma. O corpo não é só matéria, o corpo é a união entre a matéria e o elemento não material ou menos material que o constitui. Baruch Spinoza vai falar isso, e o Espiritismo dialoga diretamente com essa filosofia moderna. Vejam bem, o Espiritismo, Kardec falou, tem que ser uma fé raciocinada, então a gente tem que discutir, tem que falar com a filosofia, com a ciência. A ideia do corpo como uma ligação com o negativo vem da filosofia medieval de Santo Agostinho. Excelente autor, excelente espírito, excelente mente. Mas a teoria dele era para formar os primórdios do cristianismo. Boa citação, o professor Clóvis de Barros fala muito de potência de agir, é verdade. Não só para citar Spinoza, mas também para citar Nietzsche. Muito boa citação. Gosto muito dele também porque ele é muito bem-humorado, né? E ele dá aula de uma maneira mais solta, como eu gosto de fazer, mas claro que na palestra espírita eu não vou fazer com a linguagem que ele usa e que talvez eu use também na minha aula, mas né, isso aí é uma discussão para outro momento, não é para agora. Quando Santo Agostinho vai falar do corpo como o espaço da cidade dos homens, relacionado àquilo que nos prende à matéria, ao que nos joga para baixo, ao que nos conecta mais ao inferno do que ao céu. E a alma como o espaço de ação do Cristo, como a cidade de Deus dentro daquele binômio que ele usa para analisar sociedade, história, mas também o ser humano. E a gente levou isso na prática, mesmo sem estudar Santo Agostinho, no senso comum. O corpo como uma parada negativa e a alma como algo essencialmente positivo. Quando o corpo é oportunidade de ação. O corpo é oportunidade de crescimento. Não é algo essencialmente negativo, é nada disso. A ideia do corpo me prender à negatividade, ela é uma covardia intelectual. Porque ela pega os meandres de um espírito em luta e atribui as lutas daquele espírito ao obstáculo da matéria. Como se a matéria não fosse também um espaço de ação do bem. Através da matéria, eu crio afeto. Através da matéria, eu posso trazer afetividade. Através da minha fala, eu posso transformar o dia ruim de alguém num dia positivo. Através do meu canto, eu posso trazer lágrimas de emoção aos olhos secos de alguém que não chora há muito tempo. Não o meu canto, porque eu não canto nada. Através do meu canto eu trago choro só de desespero. Mas quem sabe cantar traz um choro de emoção.
através da poesia, através do cinema, da arte, do amor. A matéria como um elemento de ação do espírito, a matéria como conduíte do perispírito, tem a potência de criar afeto, fortalecer afeto, porque o corpo, ainda citando Spinoza, se define pelo poder de afetar e ser afetado. O corpo é sempre relacional e ele vai reagir de maneira psicossomática às relações nas quais ele vai se colocar. Gilles Deleuze, filósofo francês, numa analogia muito inspirada entre a música e os compassos da vida, vai sugerir que assim como uma forma musical depende da relação entre velocidades e lentidões das partículas sonoras, perdão pela tosse, para Spinoza, a maneira de viver depende de uma relação complexa de ritmos com as quais conjugamos o nosso corpo aos outros corpos com os quais nos relacionamos. Afeto, afeto e afeto. O perispírito é maravilhoso. E a gente só lembra dos afetos na hora de falar da obsessão. A gente vai lá estudar a obsessão, que é um dos capítulos mais importantes do Espiritismo, das experiências mais dolorosas que o ser humano pode passar. Para quem não sabe o que para quem está chegando agora, a gente pode dizer que a obsessão, citando Zalmino Zimmermann, consiste de maneira genérica na atuação ou no domínio de um ou mais espíritos sobre outro ou sobre outros, provocando ali sofrimentos mentais, perturbações físicas, etc, etc, etc. As causas são sempre de ordem moral, os efeitos são perigosos, são conhecidos. A gente tem uma relação muito comum com desejos de vingança, mas também pode se ligar a uma simples vontade de prejudicar ou a outros motivos, outras circunstâncias. Vai dizer Emmanuel, a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. Mas também precisamos lembrar o aviso de André Luiz, e nos domínios da mediunidade, toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. E nos domínios da mediunidade, André Luiz fala isso pra gente. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Então a gente está falando também de afeto, a gente está falando de troca, a gente está falando de relações construídas e destruídas. Mas se eu só olho para a obsessão para falar dos afetos destruídos, me resta uma leitura cínica da vida que não permite observar, que o mesmo princípio perispiritual, filosófico, que faz com que uma relação de obsessão se construa, é o princípio que faz com que uma relação de amizade espiritual seja construída. É o mesmo princípio, inclusive mediunicamente falando. Se a gente for estudar dentro da mediunidade, como é que as influências se dão, vamos pegar Kardec, vamos lembrar lá de como é que a obsessão se dá. Kardec vai dizer que a gente tem 3 tipos básicos de obsessão: simples, fascinação e subjugação. Tudo isso prática mediúnica. Tudo isso através da mediunidade, lembrando que todos vós sois médiuns. Kardec vai falar isso lá no Livro dos Espíritos e vai fortalecer no Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns. Então a gente está aí se relacionando com espíritos o tempo inteiro. Então ele vai dizer que a gente tem 3 tipos de obsessão: a simples, a fascinação e a subjugação. Verifica-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar daqueles que são evocados. Aqui o Kardec está falando da prática mediúnica, mas vamos levar para a vida. A obsessão simples é aquela da sugestão. É aquela que quando você não está se sentindo tão bem,
ou quando a vida te traz uma aprovação, que pode ser até pequena, vem aquela ideia negativa na mente, que pode ser muito simples, pode ser algo que faz você simplesmente ficar mais irritadiço e reagir de maneira violenta a uma pessoa que você ama, com um xingamento, com um grito, com uma violência física, que é o que pode acontecer, dependendo do temperamento e da personalidade da pessoa que está sendo influenciada, e que é nada mais do que a porta de entrada para que a relação entre o obsessor e o obsidiado, como o obsessor viu que ali ele tem caminho fértil, vá se tornar, ou possa se tornar, mais forte com o tempo. Pode se tornar uma fascinação, que é quando a gente tem uma relação, uma simbiose tão forte que a gente tem a caracterização de uma ilusão produzida por esse espírito diretamente sobre o pensamento do médium, paralisando o raciocínio, trazendo raciocínios novos. O médium fascinado é aquele que não tem diálogo com ninguém. É aquela pessoa que ela tá com aquela ideia fixa e ela tá indo por um caminho completamente perdido que todo mundo pode ver, mas não adianta falar não. Aquele caminho ali ela traçou e ela começa a abraçar ideias paranoicas e todo mundo que quer ajudar é visto como alguém que está com inveja ou que quer prejudicar, é gente que está querendo destruir a tua vida. É uma ilusão tão grande, mas tão grande, que pode alienar aquela pessoa do convívio de outras. É uma pessoa que está fascinada. A obsessão chegou num grau que é necessário um trabalho mais intenso, magneticamente falando, de estudo, para que essa simbiose possa ser desfeita, ou possa começar a ser desfeita. Se lá na obsessão simples, que todo mundo tem de uma forma ou de outra, o obsessor é nada mais do que um inoportuno, que às vezes eu posso me livrar com uma oração, com uma prece, com um canto, ou simplesmente reconhecendo que aquela ideia não é minha e pedindo para o amigo se afastar. O caso da fascinação é um caso que pode trazer males físicos já, onde a ilusão já está tão grande que a pessoa pode sofrer, inclusive, consequências no seu corpo físico daquela relação doentia que se firmou. E se a gente não cuidar na fascinação, chega na subjugação, que é o estágio final da obsessão, é o mais grave, é o verdadeiro julgo, é o momento onde o obsessor ele basicamente domina o obsidiado. É o momento onde o obsidiado ele basicamente não tem mais vontade. É o que os nossos amigos em outras religiões chamariam de possessão ou qualquer coisa do tipo, que aqui no espiritismo a gente não acredita. Mas é quando a pessoa ela tá dando passividade mediunicamente, sem nem ter controle. É quando ela tá num estágio de completa perda das suas vontades e que pode vir acompanhada ou não de outros problemas de natureza psicológica. Não se enganem. Se chegou no nível de subjugação, tratamento médico ele não é uma opção mais, ele é uma necessidade. Uma pessoa que chegou num estágio de obsessão tão grave como o estágio da subjugação é alguém que vai precisar de tratamento médico, vai precisar de tratamento psiquiátrico. Talvez precise, inclusive, ser medicada. O tratamento espiritual não vai ser mais o suficiente, porque o corpo vai estar também no controle, porque é uma questão de perispírito. O perispírito é a conexão do espírito com o corpo. Então a obsessão, como qualquer comunicação mediúnica, se dá exatamente através do contato perispírito a perispírito. Chegar nesse ponto é um caminho que pode acontecer, mas que a gente trabalha para que nunca aconteça. Agora, tudo isso é muito complicado, é muito triste, é muito ruim. Mas os afetos negativos não são os únicos aos quais nós estamos subjugados. E os afetos positivos? Por que eu falo de obsessão simples, fascinação e subjugação, mas não reflito sobre o poder da amizade, do amor, do companheirismo, que podem modificar ideias fixas, que pode tirar, através desse poder do afeto que eu falei da tese do Spinoza,
um espírito que está num caminho complicado e colocá-lo num caminho diferente? Por que não perceber a presença de Deus nas relações humanas e não apenas a presença de tudo quanto é negativo? Eu tenho para mim que nós somos um pouco viciados no negativo. O negativo nos vicia. Eu não sei se isso é algo que a gente acostumou, se é algo que vem do nosso passado espiritual, nem tão passado assim, mas o negativo nos parece mais interessante. A gente fica preso em... Quantas amizades são feitas baseadas em fofoca, não? Em falar mal de um terceiro. Quantas relações não são construídas baseadas num ódio em comum, numa raiva em comum, num ressentimento em comum? O vício no negativo faz com que a gente perca o quão bonito é se sentir bem graças à presença de outro alguém. Poxa, Douglas, você está falando que a gente só vai ser feliz junto com o outro? Claro que não, muito pelo contrário. A gente foi criado sozinho, simples, único. Mas todas as pessoas que estão aqui nessa palestra hoje, encarnadas ou desencarnadas, e que já tiveram uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, ou têm, sabem que estar com aquela pessoa traz uma sensação de alegria, de felicidade, que às vezes não precisa nem ser traduzida em palavras. Eu sempre falo com os meus amigos que o silêncio, ele é a maior prova de intimidade que existe. É você conseguir ficar em silêncio perto de outra pessoa sem que esse silêncio se torne um problema, sem que esse silêncio se torne um constrangimento. É porque são duas pessoas tão íntimas e que se sentem tão bem uma com a outra que não precisam preencher o vazio com palavras vazias. Se não tem nada a falar, não falam, isso não é um problema. Estar perto basta. Nós temos obsessores? Temos. Alimentamos esses obsessores? Nossa, a beça. Muito. O tempo inteiro. Todo dia. Alguns toda hora, hein? Mas os amigos espirituais que nos acompanham, que estão do nosso lado, trabalhando conosco, fazendo com que a gente continue no nosso caminho, trazendo mensagens de paz, de alegria. A obsessão, ela é tão complicada que, Nossa Senhora, eu tentei me afastar, mas continua voltando, é uma praga, é isso, é aquilo. Por que o laço da obsessão é mais forte do que o laço do amor? Porque não é. Fluidicamente falando, magneticamente falando, energeticamente falando, não é. Então por que a gente valoriza mais o negativo do que o positivo? Eu não sei vocês, mas se eu tô num ambiente com 10 pessoas que me fazem mal e chega uma que me faz bem, a presença daquela uma que me faz bem é suficiente para tirar um sorriso do meu rosto. Matematicamente falando, não deveria ser. 1 contra 10 era para eu estar em depressão. Era para a pessoa que me faz bem chegar e eu, continuar triste. Não. Basta a presença de uma pessoa que me faz bem para que eu abra um sorriso, para que eu me sinta bem. Esse é o poder do afeto que a filosofia do Spinoza traz, e é isso que o Clóvis de Barros explica quando ele está falando lá de potência de agir. Eu crio potência nova. Eu revitalizo a minha potência. E assim eu posso agir. Eu posso reagir. Às vezes a gente está numa pior. Às vezes a gente está mal. A gente está numa situação péssima mentalmente falando. E um elemento, e um dia, um caso, uma experiência, uma fala muda a minha perspectiva psíquica. Porque o bem tem esse poder de nos reerguer, mesmo que a gente insista em não valorizá-lo.
Não existem almas gêmeas. Porque todas as almas do mundo têm a potência de ser a sua alma afim. Tem gente que passa a vida inteira procurando a outra metade da laranja. E ela tem uma lista de requisitos para a pessoa que tem que se encaixar naquela metade. Às vezes ela nem percebeu, mas ela encontrou ao longo da vida dela várias metades para a laranja dela, mas que não eram metades exatas. Uma parecia uma maçã, a outra parecia um abacaxi, a outra parecia uma jaca. Mas completavam ela de uma forma que, mesmo que não perfeita, a faziam se tornar mais plena. Mas ela recusou, porque está passando a vida tentando encontrar o meu outro igual, o meu outro alguém, aquele que me é prometido. Chico Xavier passou a vida inteira, sem ter nenhuma companhia amorosa. E nem por isso foi um homem solitário, porque tinha como uma de suas almas afins seu amigo espiritual Emmanuel, e como outras almas afins, todos os necessitados do caminho que ele encontrava e cuja vida ele modificou. Você já parou para pensar que literalmente toda pessoa que você encontra na tua vida pode ser uma alma afim, desde que você consiga construir um relacionamento baseado num afeto verdadeiro? Eu sou professor e como professor a gente vê muito isso. Às vezes a gente modifica a vida do aluno sem nem perceber que está modificando. Aquele aluno que está quieto em sala de aula, que nunca fala nada, que está ali no cantinho, que não participa, e que na última aula do ano te manda um texto pelo WhatsApp, ou vem falar contigo, te dá um abraço, e mostra que toda aquela relação ali estava sendo construída mesmo que ele não expusesse. Nós temos o poder de construir afeto com todas as almas que encontramos no nosso caminho. Afetos positivos e afetos negativos. Para aqueles que passam uma vida inteira à procura de uma alma gêmea, infelizmente, um dia vão perceber que passaram a vida inteira recusando o amor de almas afins. Nós hoje que estamos aqui nessa palestra, nesse encontro, somos almas afins. A nossa afinidade nesse momento, a mensagem cristã trazida pelo Espiritismo, pela terceira revelação, pelo cristianismo redivivo. A nossa afinidade hoje, uma discussão doutrinária que tem como base entender relações humanas complexas, complicadas. E eu gostaria de propor um exercício. Não sei quantos de vocês que estão me assistindo nesse momento e que irão assistir depois namoram ou são casados, mas eu vou propor o exercício mesmo assim. Vamos imaginar que chegou o momento do seu desencarne. Daqui a muito tempo, depois de você ter trabalhado muito, alcançado a plenitude, e vai chegar em nosso lar, porque todo mundo tá para nosso lar, né? Nosso lar já tá com problema de superlotação, todo mundo quer para nosso lar. Todo mundo foi para nosso lar, todo lá com o André Luiz e com os mentores, né? Enchendo a paciência dos mentores, pedindo ajuda para tudo. Chegamos lá em nosso lar. E ao chegar em nosso lar, o nosso ou a nossa companheiro ou companheira de vida desencarna também. E ao chegar lá, eu descubro que lá na espiritualidade e na erraticidade, um companheiro ou companheira de outra vida daquela pessoa que eu amo tá por lá. E tá muito feliz em reencontrar. Numa vida passada fomos casados, numa vida passada fomos apaixonados, um amor que ninguém conseguia segurar. Você sentiria ciúmes? Mas é para dar a resposta correta, não é aquela que você acha que tem que ser correta, não. É aquela que você sente nesse momento. Sentiria ciúmes de ver um ex-companheiro, uma ex-companheira de quem você ama, o reencontrando, a reencontrando, revivendo aquela paixão absurda de outras eras? Muito provavelmente a sua resposta vai ser sim. Sabe por quê? Porque espíritos em luta que somos,
Acreditamos que amor é algo que se encerra nos limites do corpo. Que visão limítrofe? O corpo é um potencializador do amor. Potencializa através do abraço, potencializa através do beijo, potencializa através do olhar. Olha aí a mensagem. Toma cuidado aí, ó. Já tá deixando claro, isso aí é um bom esposo, já deixando claro no chat. O corpo potencializa o amor, mas ele não encerra o amor. Porque o amor não é só um sentimento. Amor é uma ideia, é uma energia, é uma força. A minha relação não é uma relação de marido, mulher, namorado, namorada, amigo, amiga, irmão, irmão. Essa é a relação dessa vida. A minha relação é uma relação de amor. E o amor não tem nada a ver com posse, com controle. Como é difícil pensar nisso, não? Para pensar numa mãe. Que tal? Que ama tanto seus filhos, que mesmo sentindo ciúme, quando o filho, filha casa, sai de casa, ou qualquer coisa do tipo, fica extremamente feliz ao ver a felicidade daquele que ama. O amor verdadeiro tem a ver com entrega, tem a ver com felicidade pela felicidade alheia, tem a ver com algo que a gente ainda hoje não tem tanta capacidade de entender, pelo menos a maioria de nós. Mas não se sintam mal por isso. Não é uma questão de evolução espiritual, é uma questão de cultura. Sabe por quê? Porque várias culturas do mundo trabalham e trabalharam com a ideia de que o amor não é exclusivo. Várias culturas do mundo trabalharam com a ideia de que o amor é comunitário. E que o amor é algo bonito demais para ser entregue a uma pessoa só. Tem que ser entregue a várias. Torcer pelo gol do outro. É uma questão cultural, por isso parece tão complicado pra gente. Talvez se a gente tivesse reencarnado numa outra cultura não seria tão complicado assim. Mas tudo isso para poder dizer que a não existência das almas gêmeas não é algo negativo. A não existência das almas gêmeas é uma mensagem de esperança. Eu não tenho um outro que foi feito para mim e é o meu único para sempre. Eu tenho vários potenciais de amores, mesmo que, ao longo da minha jornada, a minha afinidade por um espírito seja mais forte do que com outros. E por isso, eu gostaria de trazer, na parte final da nossa palestra, uma fala de Emmanuel em O Consolador, que eu irei conectar com a nossa mensagem final de hoje. Pergunta Emmanuel: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a sensação das almas que os sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo real para os seus corações, a da aventura da sua união
pela qual não trocariam todos os impérios do mundo? E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. O amor das almas gêmeas não é uma restrição ao amor universal. As almas gêmeas trazidas por Emmanuel na mensagem são aquelas que são afins com tanta força que se procuram pela lei da atração. Mas quanto mais evoluem, percebem que a sua atração não significa nem exclusividade e nem a necessidade de estar aprisionados. A sua atração significa amor e carinho para sempre. Se atração e afeto significam amor e carinho para sempre, nos perguntamos: em que momento perceberemos a grandeza do que é amar? A nossa mensagem final não envolve uma proposta revolucionária de quebra dos valores sociais e culturais, até porque não nos cabe o julgamento se esses valores estão corretos ou não. A antropologia não considera culturas corretas ou erradas mais, pelo menos desde o século XIX. A nossa proposta final é entender que a força que nos atrai uns aos outros é a mesma que comprova que a nossa existência não finda no findar da carne. O Espiritismo é uma mensagem tão consoladora que mesmo no momento mais negativo que a gente esteja passando, pessoalmente, espiritualmente, internamente ou coletivamente, a gente relembra que o amor que construímos ao longo da nossa jornada é, mudando um pouquinho aquilo que o Chico trouxe na sua mensagem, o nosso advogado em toda parte. E o amor e os afetos que eu construí jamais serão desfeitos. Jamais serão desfeitos. Vamos reabilitar a teoria das almas gêmeas. Em vez da busca eterna da metade da laranja, a percepção da atração por aquela alma para a qual eu sou afim. E por essa afinidade perceber que podemos estar juntos romanticamente ou não. Podemos estar juntos mentalmente, espiritualmente, fluidicamente, magneticamente. Pela força de uma prece, pela força de um passe, pela força de uma concentração. Se a gente se concentrar com muita força, ao fechar os olhos para a prece final do dia, elevando o nosso pensamento em direção ao Mestre, poderemos tentar nos conectar com todos os amigos espirituais do passado. Pedir para que naquela noite, na noite de hoje, por que não, possamos sonhar com aqueles espíritos dos quais somos afins. Que possamos relembrar o carinho, que possamos reforçar os laços de amizade, que possamos sentir a quentura no coração, trazida pelo amor, para que a ligação, para que a conexão possa permanecer tão forte como sempre foi. Que a espiritualidade amiga continue nos acompanhando, espíritos afins que são mentores, amigos, companheiros de toda a jornada, auxiliando nesse caminho tão cheio de obstáculos, a mostrar uma fresta de luz no meio de um volume tão grande de iniquidades, injustiças, sofrimentos e dores. Há não muito tempo, perdemos uma companheira de seara espírita
famosa atriz Nissete Bruno, acometida por esse vírus tão agressivo, tão violento e que ceifa tantas experiências carnais. E a nossa felicidade em perceber que quando a nossa irmã desencarnou, tudo que se falava ao lembrar dela era positividade. A lembrança do sorriso, a percepção de que todas as falas dela eram marcadas por luz e a alegria de pensar que ela se reuniria com seu companheiro de tantas jornadas, também espírita, Paulo Goulart, desencarnado antes, companheiro de viagem e que com certeza a esperava no pós-vida. Almas gêmeas? Sim. Não por estarem eternamente marcados para viverem juntos, mas porque espíritos afins se reencontraram e, ao se reencontrarem, perceberam no coração a quentura da completude do encontro motivado pelo afeto. Seres movidos pelo afeto, que possamos levar o amor, para que no momento do nosso desencarne, as lembranças sobre a nossa jornada também sejam marcadas pela luz, pelo amor, pelo carinho, pela quentura da simplicidade da troca. E para que, no momento em que a gente abre os nossos olhos espirituais, ao nosso lado, encontremos os companheiros do passado, felizes pelo reencontro e entregando com todo o seu coração a força da luz, que mesmo que ainda muito fraquinha, tentamos levar adiante na nossa jornada, na nossa trajetória, no nosso caminho, construído com muita dificuldade, mas endereçado finalmente ao amor. O maior ensinamento do Mestre foi amar. Que amemos sempre e que essa luz nos acompanhe para toda a nossa jornada. Muito obrigado pela presença de todos, que a luz do Mestre nos acompanhe em todo o nosso caminho e que possamos nos lembrar sempre dessa imagem. Todos os espíritos do mundo podem ser nossos espíritos afins. Basta que tenhamos a capacidade de entregar o amor. Esse amor pode não ser correspondido, mas aquele que entrega amor é relembrado pelo amor que entregou e vai colher os frutos desse amor no momento propício para aqueles que têm a capacidade de enxergá-lo. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.